realmente recomendos são possíveis. Quero falar sobre isso nesse domingo de Páscoa. A Bíblia diz nesse texto, no Evangelho de Lucas, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela tua vida, pela tua morte e pela tua ressurreição. Te agradeço porque o Senhor é a nossa Páscoa. E nesta noite o teu Espírito Santo, eu te peço que teu Espírito Santo nos inspire e nos ajude a compreender a beleza e a profundidade da sua ressurreição para nós. Amém. Amém. Hoje é domingo de Páscoa, todo mundo celebra, os cristãos todos celebram a Páscoa, os judeus celebram a Páscoa, os cristãos católicos e protestantes, sejam católicos do Oriente ou do Ocidente, celebram a Páscoa. Inclusive nesse domingo, neste ano, a Páscoa das igrejas ortodoxas orientais caiu no mesmo domingo que a Páscoa da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles têm calendários diferentes. Nós acabamos seguindo o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, que é esse que a gente no Ocidente celebra. E no Oriente, nas igrejas do Oriente também, neste ano, coincidiu ser o mesmo domingo. Então é uma ocasião bastante importante. E a Páscoa não é uma festa originalmente cristã. A Páscoa é uma festa judaica, porque os judeus começaram a celebrar a Páscoa após a libertação deles do Egito. Eles ficaram 400 anos como escravos do Império Egípcio, e quando eles foram libertados, eles tiveram de Deus uma recomendação para celebrarem aquela passagem, aquela libertação com a Páscoa. E era uma festa um rito bastante específico, com algumas coisas até mesmo estranhas. Eles tinham que matar um cordeiro, e a primeira Páscoa foi assim, eles mataram um cordeiro, cada família matava um cordeiro, ou tanto que fosse que desse para uma família, e com o sangue daquele cordeiro eles tinham que pintar os umbrais da porta da casa onde moravam lá no Egito, e porque o anjo da morte passaria pelo Egito naquela noite, e onde o anjo visse o sinal do sangue nos umbrais da porta, ele não entraria, ele não haveria morte dos primogênitos, e nas casas dos egípcios haveria. E eles teriam que depois comer a carne desse cordeiro, a carne assada, com pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e também com ervas amargas. Tudo isso para simbolizar o que eles passaram
mundo, que é Jesus, e para o sangue deste Cordeiro Jesus, o pão sem fermento, que era para simbolizar a dureza daqueles dias, e as ervas amargas para simbolizar o amargor da vida que eles tiveram lá no Egito. E desde então, os judeus celebram a Páscoa da mesma maneira, com o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, para se lembrar daquilo que os seus antepassados passaram no Egito e para se lembrar da libertação que Deus promoveu para eles. E é claro que quando eles foram libertos, quando aconteceu a Páscoa, a passagem do povo de Israel saindo do Egito e indo para Canaã, eles não foram libertos para ter uma vida boa, tranquila, sem dificuldades. Eles tiveram muitas dificuldades em Canaã quando chegaram lá. A diferença é que agora eles eram livres. Eles não eram mais escravos, mas tiveram enormes dificuldades para se estabelecerem na terra prometida, que era Canaã. E para nós há um significado muito importante a Páscoa, porque Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa. Era Páscoa, tanto é que quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós lemos o texto, Jesus pede para que os discípulos preparem a Páscoa, a refeição da Páscoa, porque a Páscoa os judeus celebravam a semana inteira, e era quinta-feira da semana da Páscoa, e eles então celebram aquela ceia que se tornou para nós a primeira ceia cristã, e que nós celebramos até hoje. E Jesus, ele ressuscita nesse domingo de Páscoa, também para promover em nós uma libertação, também para promover em nós uma renovação da nossa esperança, também para nos lembrar que Deus nos visitou, que Deus esteve conosco, que Deus se tornou gente, que Ele se tornou homem, que Deus desceu do céu para estar conosco e viver a nossa vida e morrer a nossa morte. E Deus desceu do céu não porque fôssemos bons ou porque merecêssemos, mas porque Ele nos amou simplesmente e de maneira incondicional. Deus desceu do céu em Cristo Jesus, esvaziando-se de si mesmo e não levando em conta nenhuma pré-condição nossa, nenhum mérito ou demérito nosso, mas porque Ele assim desejou, porque Ele não, e eu já disse isso aqui várias vezes, Ele não teorizou sobre amor, Ele viveu o amor. Ele desceu do céu para estar conosco, para viver conosco, para experimentar a nossa vida. E Jesus viveu uma vida bastante significativa e, segundo a visão dos religiosos contemporâneos dele, bastante escandalosa. A mensagem de Jesus era um escândalo para os judeus. Primeiro por ele afirmar ser filho de Deus. Mas ele não afirmava apenas ser filho de Deus, ele afirmava ser Deus. Porque ele dizia, quem vê a mim vê o Pai. E isso para os judeus era um escândalo, uma blasfêmia. E essa foi uma das acusações contra ele no julgamento que ele passou. E além dele se dizer igual a Deus, a mensagem dele e a vida dele era ainda mais escandalosa, porque ele andava com pecadores, ele comia e bebia com corruptos e prostitutas, ele andava com gente comum. Então como é que ele afirma ser Deus e tem essa má compostura, entre aspas, má compostura? Como é que ele afirma ser Deus e vive desta forma? E isso os donos da religião da época não aceitavam. Mas Jesus veio a si mesmo. Jesus se misturou conosco, com nossos dramas, com as nossas dores, com o nosso sangue, com as nossas feridas, nosso choro, nosso riso, nossa vida. Jesus, ele viveu e caminhou ao lado de gente boa e de gente má, de gente com muita fé e gente sem fé alguma, porque ele nos amou e acreditou que valia a pena entregar a vida por nós. Uma história linda, uma mensagem fantástica, uma história incrível.
Mas essa história termina da pior forma possível, porque matam Jesus. Jesus, ele é assassinado. Porque quando nós dizemos que Jesus deu a vida, se fizer uma análise meio superficial, fica parecendo que ele cometeu suicídio. E Jesus não cometeu suicídio. Ele entregou a vida dele para nós. E o que nós fizemos com essa vida? Assassinamos. Ele entregou a vida aos humanos. O que os humanos fizeram? Mataram Jesus. Assassinaram Jesus. E agora, com Jesus morto, os discípulos foram dispersos e a história tinha acabado. Isso fica muito claro na conversa que ele teve, e está no capítulo 24 de Lucas também, depois você leia na sua casa, quando ele se apresenta a dois discípulos no caminho de Emaús. Ele se coloca ao lado de dois discípulos que estavam caminhando, e ele começa a caminhar também. E ele pergunta: o que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? E aí esses dois discípulos dizem: você é o único estrangeiro, forasteiro aqui em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Que Jesus Cristo, que era profeta, que tinha feito tantas coisas, que tinha prometido, mas agora ele morreu. Ou seja, a impressão que dá é que eles tinham esquecido completamente a promessa de Jesus que ressuscitaria no terceiro dia. E isso, claro, para que eles estivessem com esse sentimento, havia uma influência da própria crença judaica. Boa parte dos judeus não acreditavam na vida após a morte, por incrível que isso possa parecer. Boa parte dos judeus na época de Jesus não acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que morreu, acabou. E boa parte deles acreditavam na ressurreição no último dia, mas depois que morria, acabava tudo. Tem um trecho de Jó, eu vou ler para vocês, que ele fala assim, Jó capítulo 14, versículo 7 em diante, ele diz assim: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Ou seja, é um discurso de quem vê a morte como algo definitivo, algo completamente irreversível. E se há alguma coisa que para os humanos é irreversível, é a morte. Porque uma vez morto, acabou. Para nós não há volta, não há como a pessoa reviver. E os discípulos então, diante da morte de Jesus, eles estavam com uma tristeza que parecia definitiva, irreversível, um desalento irreversível. E isso foi numa sexta-feira. Jesus é preso numa quinta-feira à noite. Os sucessivos julgamentos de Jesus acontecem durante a madrugada toda, num julgamento absurdo entre autoridades religiosas, civis, romanas e judaicas, porque ele começa com um julgamento entre os príncipes do judaísmo, no Sinédrio. Depois ele é mandado para Herodes, para Pilatos. Depois Pilatos manda para Herodes. Depois Herodes diz: não é comigo, devolve para Pilatos. São 4 julgamentos. E finalmente Pilatos lava as mãos e joga para o julgamento definitivo, que é do povo, e pergunta para o povo: o que vocês querem que façam com ele? E o povo diz o quê? Crucifica-o, mata-o, crucifica-o. Veja como foi, e isso tudo numa madrugada, porque ele é preso quinta-feira à noite, e ele é executado na sexta-feira. Ele morre ao meio-dia de sexta-feira. Ele morre na hora sexta. A hora sexta era meio-dia de sexta. Ou seja, para ele morrer ao meio-dia, ele foi crucificado de manhã, porque ninguém morre crucificado tão rapidamente.
Ou seja, foi um julgamento que não foi um julgamento, foi uma determinação de execução sumária de Jesus. E agora Jesus estava morto e sepultado. Mas Ele mesmo, Jesus Cristo, é a prova de que histórias com fins trágicos como este, da sua própria história, não anulam a possibilidade de um recomeço. Jesus Cristo é mesmo para nós a prova de que recomeços são possíveis, porque Ele ressuscita no domingo de manhã. Ele triunfa sobre a morte no domingo de manhã. Para nós cristãos, para nós que cremos em Cristo, a morte não é definitiva, a morte não é um ponto final, porque Jesus venceu a morte, tornando-se a primícia dos que dormem, ou seja, o primeiro entre aqueles que ressuscitarão para não mais morrer. Porque Lázaro foi ressuscitado para morrer novamente. Aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, ressuscitaram para morrer novamente. Mas Jesus ressuscita para não mais morrer. Por isso, a esperança que temos de recomeços possíveis. Dito isto, queridos, eu tenho apenas 2 tópicos para aprofundar um pouco mais a nossa reflexão, ou para marcar na nossa mente, no nosso coração, a nossa reflexão. O primeiro, a morte de Jesus nos lembra que ninguém está livre de passar por dolorosas tragédias. Porque se alguém que poderia ser livre de uma tragédia era Jesus, Filho de Deus, Deus feito homem. Ele mesmo diz que poderia convocar uma legião de anjos para livrarem ele daquela situação. Então, se alguém poderia ser livre de passar por uma tragédia ou por dores, esse alguém era Jesus. Só que se ele fizesse isso, ou seja, se ele usasse de subterfúgios sobrenaturais, se ele usasse as suas prerrogativas de Filho de Deus para se livrar daquilo que toda pessoa tem que passar, isso negaria a humanidade dele, ele deixaria de ser gente como a gente. Seria como os semideuses da mitologia grega ou romana, seria um Deus que veio aqui só dar uma olhada, visitar, mas que não se tornou gente, não se tornou homem como nós. Mas ele não nega a sua humanidade e não usa essas prerrogativas divinas. Ele não convoca a legião de anjos para livrá-lo, mas ele passa por tudo o que qualquer pessoa passaria. Se ele não passasse por isso, ele não teria autoridade, por exemplo, para nos dizer: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ele não teria essa autoridade porque ele teria usado dessas prerrogativas divinas, mas não, ele não usou. Então ele pode realmente dizer: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ou seja, ele teria que passar pelas mesmas dificuldades comuns a todos nós. É por isso que nós dizemos que ele entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele para viver a nossa vida, para viver as nossas limitações, para viver as nossas dores e para viver as nossas tragédias. Só que aquela semana trágica de Jesus começou maravilhosa para ele. Vocês se lembram como começou aquela semana de Jesus? Domingo passado foi domingo de quê? Quem lembra? De Ramos. Vocês lembram disso? Nós protestantes somos muito ruins, de rituais. A gente perde todas essas coisas tão significativas. Um domingo antes da Páscoa é o domingo de Ramos, em que nas igrejas católicas e algumas igrejas protestantes, as pessoas vão para o culto ou para a missa com ramos. Ramo de oliveira, onde tem oliveira, que era lá na região de Jesus. Aqui a gente vai com ramo de buriti, ramo de alguma coisa assim, mais de cajueiro, alguma coisa mais regional. Mas a gente leva os ramos para as igrejas, para os templos, para relembrar do que aconteceu naquele domingo, quando Jesus chega em Jerusalém.
Jesus entra em Jerusalém, e o título, inclusive, nos evangelhos é essa: entrada triunfal de Jesus. Eu não sei se daí que surge o termo entrada triunfal. Geralmente quando alguém está atrasado para uma reunião, todo mundo esperando, e a pessoa entra triunfalmente, todo mundo... Jesus tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Como é que foi? Ele estava montado num jumentinho, que não era assim, fala jumentinho, parece uma coisa menor, mas não era uma coisa, era um meio de transporte que as pessoas usavam na época. E quando ele entra em Jerusalém, o que acontece? As pessoas aclamam Jesus: bendito, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E para que ele sequer pisasse no chão, eles pegam os ramos e colocam os ramos no caminho por onde o jumentinho passaria, para que o jumentinho sequer pisasse no chão. Daí vem então a tradição do domingo de ramos. As pessoas pegaram os ramos e jogaram no caminho de Jesus, para ele ir passando pelos ramos. Então ele chega triunfalmente, aclamado pela população, carregado nos braços do povo. Mas por quê? Porque o povo estava interessado no que ele poderia fazer. O povo ouviu que ele tinha ressuscitado Lázaro, que ele tinha curado enfermos, que ele tinha feito várias coisas, transformado água em vinho, multiplicado pães e peixes. Então o povo estava interessado no que Jesus poderia dar ou fazer. E aí aclamam Jesus. Só que Jesus sabia que a glória do aplauso é enganosa. E as mesmas mãos que o aplaudiram no domingo, na sexta, se levantaram para votar a favor da crucificação dele. As mesmas bocas que diziam hosana, bendito que vem em nome do Senhor, foram as bocas que gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Isso é bom para a gente. A gente tem que saber que as mãos que te aplaudem hoje podem ser as que te apedrejam amanhã. Que as bocas que te louvam hoje são aquelas que podem te maldizer amanhã. Porque a glória do aplauso é enganosa, é passageira e é perigosa, inclusive. E Jesus sabia disso. Tanto é que ele não se empolga. Queriam fazer de Jesus rei, ali mesmo. E ele foge disso. Ele se afasta disso. E aí depois que ele tem essa entrada triunfal, no decorrer da semana, Jesus sentiu todas as dores possíveis para um humano. Entre elas, a dor da traição por parte de um amigo. Ele é traído por um amigo chegado, um dos 12, um dos mais próximos. Aquele amigo que fez a delação premiada mais famosa da história. Porque ele fez uma delação premiada. O prêmio, 30 moedas de prata. E ele entrega ao amigo com um beijo. Judas Iscariotes. Jesus sofre a dor da traição. Jesus sofre a dor e a tragédia do abandono. Porque depois que ele foi preso, todos os discípulos o abandonaram, com exceção de João, o único que ficou ao lado dele até o fim, até a crucificação. Os discípulos homens, porque as discípulas mulheres permaneceram ao lado de Jesus até o fim. Justiça seja feita. Quem estava ao pé da cruz? As discípulas mulheres. Quem é que vai lá no sepulcro no domingo da ressurreição? As discípulas mulheres. Quem são as primeiras a falar da ressurreição do Senhor e os homens não acreditam? Não acreditam. As discípulas mulheres. Mas os discípulos machos, todos abandonaram Jesus, com exceção de João, que ficou acompanhando a mãe de Jesus, as outras Marias e as outras mulheres. Jesus sofreu a dor e a tragédia da injustiça. Ele foi julgado em julgamentos injustos, como eu já falei.
Primeiro o julgamento religioso, depois Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos de novo e depois o povo. Vítima de julgamentos perversos, condenado sem crime e sem provas. Ou seja, Jesus sofre a dor e a tragédia da injustiça. Jesus sofre a dor e a tragédia da tortura. Jesus, antes de ser crucificado, ele é torturado durante horas. Os textos falam muito claramente disso. E quem teve a oportunidade de assistir aquele filme A Paixão, que foi dirigido pelo Mel Gibson, famoso filme, tem uma ideia de como foi a tortura que Jesus passou. E aquilo tudo está descrito nos textos, realmente. Jesus finalmente passa a dor e a tragédia da morte, que nós ainda não experimentamos, mas um dia vamos experimentar, da nossa própria morte. Só que ele passa pela dor e a tragédia de uma morte terrível, que é a morte por crucificação. Ele passa, durante essa dor e tragédia, essa agonia da morte, inclusive, ele sente a dor do abandono de Deus. Porque ele clama desde a cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E quem foi aqui que nunca se sentiu abandonado por Deus? Quem de nós aqui, em algum momento da vida, nunca se sentiu abandonado até mesmo por Deus? Jesus também sentiu esta mesma dor e essa mesma tragédia quando agonizava para a morte. E eu pergunto, quais foram, ou quais são as suas dores e tragédias? Hoje, quais são as suas dores? Quais foram as suas tragédias? Quem olha uma pessoa, eu gosto de fazer esse exercício às vezes, observar as pessoas. E quem olha uma pessoa, quem observa uma pessoa, não faz ideia de quantas dores ela carrega, por quantas tragédias ela passou, quantas mortes ela já enfrentou, e quantas vezes teve que ressuscitar, por quantas ressurreições uma pessoa passou. Quando nós olhamos alguém, nós somos rápidos em julgar aquela pessoa, mas nós somos muito lentos para tentar compreender as suas dores, tragédias, tudo que ela vivencia e vivenciou. Nós temos que ser mais rápidos para isso também, ou seja, para tentar perceber a dor do outro. Então, se Jesus morre, isso me lembra que qualquer pessoa está sujeita a dores e tragédias. E o segundo e último tópico da nossa reflexão: os recomeços são possíveis, porque todos precisamos de ressurreições no decorrer da vida. Todos nós temos que ressuscitar várias vezes na vida. Depois de uma sexta-feira tenebrosa, raiou o sol de um domingo esperançoso. Para os discípulos estava tudo acabado. Estavam todos dispersos. Maria Madalena e as outras Marias tinham ido ao sepulcro, e também justiça seja feita, elas não foram lá porque esperavam ver Jesus ressuscitado. Elas foram lá levando especiarias, perfumes, para ungir o corpo morto de Jesus, que era uma tradição da época, que demonstrava cuidado com o defunto. Então elas foram lá para colocar perfume no corpo morto de Jesus. Nenhum dos discípulos fez vigília no sepulcro para esperar Jesus ressuscitar, porque na verdade nenhum deles acreditou que ele ressuscitaria, porque isso era improvável demais, isso era impossível segundo a crença deles e segundo a nossa também. Ninguém acredita que alguém vai ressuscitar da sepultura em circunstâncias normais, não é? Só que Jesus ressuscitou, ou seja,
Eles estavam certos quanto a ser improvável a ressurreição, mas não era impossível. E aí eu quero trazer isso para a nossa vida, para a sua vida, convidar você para trazer essa verdade para a sua vida. Quantas vezes para nós parece não haver recomeço possível? Quantas vezes? Parece não haver nenhuma possibilidade de vida após uma tragédia pessoal. Mas se Cristo ressuscitou dos mortos, também há esperança para qualquer um de nós em qualquer circunstância. Se Jesus venceu o pior dos inimigos, então é possível haver esperança em um recomeço para qualquer situação. E talvez você esteja como os discípulos de Jesus estavam, ou seja, sem nenhuma esperança após uma grande tragédia. Por exemplo, quando se perde alguém, quando perdemos alguém querido, ou quando uma relação afetiva acaba, ou quando um amigo te abandona e te trai, ou quando uma injustiça se estabelece, quando a morte visita o nosso lar, bate uma desesperança e um sentimento de que nada será como antes. E é verdade, nada será como antes. Quando acontece uma dessas tragédias na nossa vida, nada será como antes. O que não significa que não haja outras possibilidades de vida, novas possibilidades de vida. O fato de nada ser como antes após uma tragédia não significa que não se possa recomeçar. Mesmo levando as marcas da dor, você pode recomeçar. Mesmo tendo as marcas das tragédias, em algum momento essas marcas não doerão mais, serão apenas a lembrança daquilo que passou. Mas fica a lembrança? Fica, não sai não. E Jesus é a prova disso também. Quando ele aparece para os discípulos e todos olham para ele incrédulo, inclusive Tomé, não acredito. Jesus faz o quê? Olha aqui a minha mão, olha aqui o meu pé, olha aqui a marca aqui do lado, onde ele levou um golpe de lança. Ou seja, ele mostra as marcas das mãos e dos pés. Só que eram apenas marcas agora. Olha, eu realmente passei pela tragédia da morte, mas agora estou vivo e estou aqui. Houve um recomeço. Então quando você passa por uma tragédia, você vai carregando essas marcas, mas elas não doem, elas te lembram o que passou, até para você poder sempre valorizar o recomeço que você teve, para você sempre buscar um recomeço, e quando tiver esse recomeço, valorizá-lo, lembrar do passado e valorizar o presente, e ter esperança no futuro, mesmo carregando essas marcas. E Jesus tem um recomeço muito bonito. Jesus tem um recomeço discreto, sem revanchismo. Ele aparece apenas aos amigos, depois aparece aos discípulos, mas ele não vai tirar satisfação com os algozes. Ele não vai tirar satisfação com Pilatos ou com o sumo sacerdote, muito menos com Judas, que já tinha até morrido. Ele não vai se vingar daqueles que o torturaram, mas ele tem um recomeço discreto, e esse é o melhor recomeço: focar em quem te ama e em quem você ama. Se você quiser recomeçar querendo se vingar daquele que te machucou, daquele que te injustiçou, você vai ficar preso pelo ódio ao passado sempre. Você nunca vai se libertar desse passado que tanto te machucou, que foi uma tragédia para você. Então, em vez de ficar preso pelo ódio que vai te impedir de recomeçar, deixa para lá e foca em quem te ama. Faz igual Jesus, procura os seus amigos, procura as pessoas que te querem bem, procura as pessoas a quem você quer bem para você recomeçar. E aqueles que te machucaram, aqueles que te odeiam, o que você odiou um dia, deixa para lá.
mas recomece de maneira discreta, leve e sem revanchismo, assim como Jesus recomeçou. Mire nas pessoas que te amam, porque são elas que vão abrir portas para os seus recomeços. São essas pessoas que serão como o cheiro das águas que Jó fala lá no que nós lemos no começo, em Jó capítulo 14, versículo 7. Para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Para a sua vida, para a nossa vida, quando passamos por tragédias e estamos como esse tronco morto no chão, como essa raiz envelhecida no solo, o cheiro da água é o amor das pessoas ao nosso redor, é o nosso amor por essas pessoas e é o amor de Deus em nós. O amor das pessoas por nós e o nosso amor por elas e o amor de Deus em nós é que é o cheiro das águas que faz brotar vida novamente e possibilitar recomeços. O ódio te joga para um passado de tragédias. É o amor que te liberta no presente e para o futuro. Assim como Cristo ressuscitou em amor e para o amor, nunca no ódio e para o ódio, em amor e para o amor. Assim como Ele ressuscitou, todos nós precisamos de ressurreições. Todos nós carecemos de ressurreições no decorrer da nossa vida. Todos nós precisamos de recomeços, e se Cristo ressuscitou, como creio que ressuscitou, os recomeços são possíveis e há esperança para todos nós. Quantos podem dizer amém nessa noite? Que assim seja em nossa vida. Glória a Deus.